Hoje vamos falar sobre Wireless LAN. Uma Wireless Local Area Network, WLAN, ou rede local sem fio, é um tipo de rede que utiliza ondas de rádio para conectar dispositivos como laptops, smartphones, tablets e impressoras a uma rede, geralmente a internet, sem a necessidade de cabos físicos. Principais características e componentes. Conexão sem fio. A principal característica é a eliminação de cabos para a comunicação entre os dispositivos e o ponto de acesso. Isso proporciona maior mobilidade e flexibilidade para os usuários. Ponto de acesso Access Point AP. Um dispositivo central, geralmente um roteador Wi-Fi, que atua como uma ponte entre a rede sem fio e a rede com fio, como a internet, através de um modem. Os dispositivos sem fio se conectam ao AP para acessar os recursos da rede. Adaptadores de rede sem fio. Dispositivos integrados ou externos, como placas Wi-Fi USB, que permitem que os dispositivos se comuniquem através das ondas de rádio. Padrões. Padrão IEEE 802.11 Wi-Fi. As WLANs modernas seguem os padrões definidos pelo IEEE 802.11, popularmente conhecido como Wi-Fi. Diferentes versões do padrão 812.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax, etc. Oferece diferentes velocidades, frequências de operação e tecnologias. Frequências de operação. As WLANs geralmente operam em faixas de frequência como 2.4 GHz e 5 GHz. A frequência de 5 GHz geralmente oferece menos interferência e maior largura de banda, enquanto a de 2.4 tem maior alcance. Segurança. Mecanismos de segurança como WEP, WPA, WPA2 e WPA3 são utilizados para criptografar a comunicação e proteger a rede contra acesso não autorizado. Vantagens da WLANs. Mobilidade. Permite que os usuários se movam livremente dentro da área de cobertura da rede sem perder a conexão. Flexibilidade. Facilita a adição de novos dispositivos à rede, sem a necessidade de instalar cabos. Custo. Pode reduzir os custos de instalação e manutenção em comparação com redes cabeadas. Estética. Elimina a desordem de cabos. Implantação rápida. A instalação de uma WLAN, geralmente mais rápida, é fácil do que a de uma rede cabeada. Desvantagem das WLANs. Segurança. As redes sem fio são inerentemente mais suscetíveis a interrupções e acesso não autorizados se não forem bloqueadas adequadamente protegidas. Velocidade e largura de banda. A velocidade e a largura de banda podem ser afetadas pela distância do ponto de acesso, obstáculos físicos e interferências de outros dispositivos sem fio. Confiabilidade. A conexão sem fio pode ser menos estável do que uma conexão cabeada, sujeita a quedas e interrupções. Cobertura. O alcance de um ponto de acesso é limitado e pode exigir a instalação de múltiplos pontos de acesso para cobrir áreas maiores. Interferência. Outros dispositivos eletrônicos e redes sem fio podem causar interferência, afetando o desempenho da WLAN. Camada física PHY, padrões IEEE 802.11. A base de qualquer WLAN é o conjunto de padrões IEEE 802.11, cada um com suas especificações técnicas. 802.11b, 1999, opera em 2,4 GHz, taxa de dados máxima de 11 MB por segundo, utiliza modulação DSSS Direct Sequence Split Spectrum 802.11a 1999, opera em 5 GHz, taxa de dados máxima de 54
MB por segundo, utiliza a modulação OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing. 802.11g de 2003 opera em 2,4 GHz, taxa de dados máxima de 54 MB por segundo, utiliza a modulação OFDM, compatível com 802.11b. 802.11n 2009 opera em 2,4 GHz e 5 GHz, taxa de dados teórica máxima de 600 MB com MIMO, Multiple Input, Multiple Output, e canais de 40 MHz. 802.11ac 2013 opera principalmente em 5 GHz por segundo, taxa de dados teórica máxima de vários gigabytes por segundo com MIMO, Multi-User MIMO, e canais de até 160 MHz. 811.811ax 802.11ax Wi-Fi 6 2019 opera em 2,4 GHz e 5 GHz e futuras bandas. Foco em eficiência e desempenho em ambientes densos com tecnologias como OFDMA, Orthogonal Frequency Division Multiple Access, e MIMO aprimorado. Taxa de dados teórica ainda maiores. 802.11be Wi-Fi 7 em desenvolvimento. Promete taxas de dados ainda maiores, menor latência e maior capacidade, utilizando tecnologias como MLO, Multiple Link Operation, e canais de até 320 MHz. Frequência de operação 2,4 GHz, banda ISM. Canais com largura de banda de 20 MHz em 802.11 b, G ou N, ou 40 MHz em 802.11 n, sujeita a mais interferências de outros dispositivos, Bluetooth, microondas, etc. 5 GHz, banda UNI, mais canais disponíveis e geralmente menos congestionada, largura de banda de 20, 40, 80 ou 160 MHz em 802.11 n, AC e AX. 6 GHz, banda UNI 5 e UNI 8, introduzida com o Wi-Fi 6E, oferece ainda mais aspecto contíguo para maior capacidade e menos interferência. Camada física. Técnicas de modulação. Como mencionado, DSSS e OFDM são técnicas-chave para codificar os dados em ondas de rádio. Padrões mais recentes utilizam variações e aprimoramentos do OFDM, como OFDMA. Potência de transmissão, regulamentada por órgãos como ANEEL no Brasil para evitar interferência excessiva. A potência afeta o alcance do sinal. Sensibilidade de recepção, a capacidade do adaptador de rede sem fio de detectar sinais fracos. Camada de enlace de dados, Data Link Layer. Subcamada MAC, Medium Access Control, responsável pelo controle de acesso ao meio sem fio. CSMACA, Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Mecanismo utilizado para evitar colisões diferentes do CSMA-CD, usado em redes Ethernet cabeadas. Inclui mecanismos como RTS, CTS, Request to Send, Clear to Send, para melhorar a confiabilidade em ambientes com muitos dispositivos. Endereçamento MAC. Cada adaptador de rede sem fio possui um endereço MAC único de 48 bits. Subcamada LLC, Logical Link Control, menos proeminente em WLANs modernas, mas ainda parte do modelo OSI, quadros 802.11. A estrutura dos pacotes de dados transmitidas pela WLAN, incluindo campos para endereços MAC de origem e destino, informações de controle, dados e mecanismos de verificação de erros, CRC, Cycling Redundancy Check. Camada de rede, Network Layer, protocolo IP, Internet Protocol, a base da comunicação em redes TCP/IP, incluindo WLANs. Os dispositivos recebem endereços IP
IPv4 ou IPv6 para roteamento e identificação na rede. DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, geralmente utilizado para atribuir automaticamente endereços IP e outras configurações de rede aos dispositivos sem fio. Camada de transporte, Transport Layer, TCP, Transmission Control Protocol, protocolo confiável e orientado à conexão, usado por muitas aplicações, navegação web, e-mail, etc. UDP, User Datagram Protocol, protocolo não confiável e sem conexão, usado para aplicações sensíveis à latência, streaming de vídeo, jogos online. Segurança, WEP, Wired Equivalent Privacy, protocolo de segurança mais antigo e considerado inseguro devido a vulnerabilidades conhecidas. WPA, Wi-Fi Protect Access, uma melhoria em relação ao WEP, utilizando TKIP, Temporal Key Integrity Protocol, também considerado menos seguro atualmente. WPA2, Wi-Fi Protect Access 2, utiliza o algoritmo de criptografia AES, Advanced Encryption Standard, com o protocolo CCMP, Courier Cipher Mode with Blockchain Message Authentication Code, oferecendo segurança significativamente maior. WPA3, Wi-Fi Protect Access 3, o padrão de segurança mais recente, introduzindo recursos como SAI, Simultaneous Authentication of Equals, para proteção contra ataques de dicionário offline e criptografia individualizada para cada dispositivo, OWE. Opportunities Wireless Encryption, para redes abertas, autenticação, métodos como Open System sem autenticação, Shared Key, WEP, WPA, PSK, WPA2, PSK, WPA3, SAI, senhas pré-compartilhadas, EWPA, WPA2, WPA3 Enterprise, utilizando um servidor Radius para autenticação centralizada. SSID, Service Set Identifier, o nome da rede Wi-Fi. BSSID, Basic Service Set Identifier, o endereço MAC do ponto de acesso. 6. Gerenciamento de rede sem fio, SSID Broadcast, a capacidade do AP de anunciar o nome da rede. Roaming, a capacidade dos dispositivos de se moverem entre diferentes pontos de acesso dentro da mesma rede sem perder a conexão. Quality of Service, QoS, mecanismos para priorizar o tráfego de rede, por exemplo, para aplicações de voz e vídeo. WLAN Controllers, em redes maiores, dispositivos centrais para gerenciar múltiplos pontos de acesso. E é isso, pessoal.